Pois é, meus amigos, que sétimo episódio foi esse? A gente finalmente viu a origem do Pennywise, a relação bizarra entre ele e a Ingrid e o passado de Derry e o massacre brutal do Black Spot, né? O evento principal dessa temporada de Bem-vindos a Derry e também o plano verdadeiro aí do General Chow, que final foi aquele que joga o Will, o Dick e todo mundo no meio do pesadelo cósmico. Então já se prepara porque hoje é dia da gente explicar o episódio 7 e penúltimo episódio dessa temporada de Bem-vindos a Derry. Então sem mais enrolação, roda a vinheta. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Jeff. Mais um vídeo para comentarmos sobre Derry, né? Hoje vamos falar sobre o sétimo episódio e talvez o episódio mais pesado e emocional dessa temporada até agora, né? A gente finalmente volta lá para 1908 no Carnaval de Santini para poder conhecer o Bob Gray, o homem por trás da máscara de palhaço dançarino que um dia se tornaria o Pennywise. A série ela mostra ele como ele era um artista quebrado, afundado no luto pela morte da sua esposa, a Periwinkle, como a relação com a filha Ingrid vai sendo construída em cima da dor e da saudade, e como tudo isso termina ali de um jeito simplesmente trágico ao meio da floresta de Derry. Ao mesmo tempo, ali no presente da história, a gente acompanha o massacre do Black Spot acontecendo com aquele grupo racista inflamado pela influência da coisa, e vemos também o Rick se sacrificando pela Marge depois de todo o destaque que ele teve no episódio passado, numa cena bem triste aqui agora. E o Dick, né, cada vez mais atormentado ali pelos mortos. O General Chow também revelando que nunca queria proteger ninguém e sim soltar a coisa pelo mundo. E pra piorar, o Will ele acaba sendo colocado nas Deadlights, na verdadeira forma do Pennywise que aprisiona a mente da vítima. Então já se prepara porque hoje a gente vai comentar tudo isso. Então deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, tá? Não esquece de ativar as notificações porque 84% das pessoas que vêm assistindo os conteúdos aqui do nosso canal não é inscrito. Então dá essa moralzinha pra mim aqui, não custa nada pra você e ajuda demais o nosso canal. E agora, dito isso, vamos lá, né? Porque o episódio ele começa lá atrás, em 1908, como eu falei pra vocês, no Carnaval de Santini. E é aqui que a série ela responde uma das perguntas mais antigas dos fãs da série de It, né? Quem foi o Bob Gray antes de virar essa entidade que devora as crianças? E o que a gente vê ali é um homem destruído. O Bob Gray ele era um palhaço ali de circo que já teve seus dias de glórias e se apresentou em grandes tendas, mas depois da morte da sua esposa, a Periwinkle, ele acaba se afundando na bebida e acaba fazendo uns showzinhos meia boca em carnavais aí pelas cidades pequenas, como acontece em Derry. Ele mal sai ali do palco e ele já tá bêbado, com um olhar de cansado, como se cada apresentação ali fosse um lembrete da vida que ele já perdeu, né? E a Periwinkle era descrito como uma palhaça estilo Pierrot ali, toda em preto e branco, sempre ligada à ideia da tristeza. E a Ingrid, ela acaba vestindo exatamente esse visual para poder homenagear a sua mãe. Isso já mostra ali como a identidade dela tá completamente amarrada, né, a todo esse passado trágico. Quando a gente acaba vendo ela entrando na tenda usando a roupa da Periwinkle, a gente acaba vendo ali que ele fica todo orgulhoso e fala também em criar ali o primeiro grande número de palhaço entre pai e filha. É até fofo, só que triste ao mesmo tempo, porque a gente já sabe o que vai acontecer depois disso. E enquanto isso, o episódio ele joga um detalhe muito importante, um garoto ali de rua que observa, né, a apresentação à distância, e quando esse menino ele aparece, você já sente ali que ele não é só uma criança curiosa, ele atrai o Bob Gray de um jeito estranho, quase que instintivo, e os dois acabam indo para a floresta junto. É ali que tudo muda. O Bob Gray ele entra ali na floresta e simplesmente nunca mais volta, e ali foi o momento em que o homem, né, o Bob Gray, encontrou a coisa. E a série ela deixa um espaço ainda para mostrar isso lá no futuro pra gente, principalmente porque já falaram que uma dessas 3 temporadas que vai ter de Bem-vindos a Derry vai se passar em 1908 e pode culminar ali na explosão das indústrias Ironwork, né? Enquanto isso, a Ingrid ela acaba ficando sozinha no mundo. E a série explica, né? Porque ela sempre fala que foi atraída ali por Derry. Ela não foi só morar ali por acaso. É como se a cidade chamasse por ela. E essa ligação vai guiando a vida dela até chegar em 1935 e depois em 1962, nos 2 ciclos principais que são descritos e que vão acontecer durante as 2 temporadas seguintes que vai vir depois dessa, né? Quando ela vira ali a peça essencial das
duas tragédias da cidade. E a cena ela corta então para o Black Spot, né? O massacre que tá acontecendo ali, um dos momentos mais pesados de toda a mitologia de It, e que a série adapta aqui de um jeito muito cruel. A gente vê ali a Ingrid adulta, ainda obcecada pela figura do pai, se maquiando, usando a roupa da Periwinkle, usando todo o figurino, né, da palhaça, e ela é humilhada pelo seu marido, o Stan Kersh, um racista ali violento que bate nela e quer que ela apague, né, essa identidade dela que ela usa. O episódio ele deixa bem claro que o casamento dela sempre foi um inferno, e é exatamente nessa noite que o Pennywise acaba reaparecendo com aquela faca enorme de açougueiro na mão e mata o Stan ali na frente da Ingrid. E pra Ingrid é como se o pai dela tivesse salvado ela de um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Só que aí que vem a facada emocional do episódio, né? Ele não é o pai dela, ele diz que o pai dela mora dentro dele, que ele devorou ele, só que para ela não. E quando ele abre a boca ali e mostra as deadlights, aquelas três luzes girando que são a verdadeira forma da coisa, a Ingrid acaba entrando num transe, e a série mostra a mesma coisa que aconteceu com a Beverly lá em It. A coisa, quem encara as deadlights em geral tem o cérebro ali torrado pelo horror cósmico, mas o Pennywise ele não come a Ingrid, ele simplesmente não leva ela, ele deixa ela ali talvez porque ela não seja uma carne boa, né? Talvez por causa da devoção dela pela coisa ali, tenha matado o medo, que é o tempero que o Pennywise gosta, e é aí que ele descarta ela mais uma vez. E ao mesmo tempo o episódio mostra que a Ingrid não é só uma vítima, ela ajudou a orquestrar todo o massacre do Black Spot, né? Ela distraiu o Hank, manteve ele afastado, depois entrega o paradeiro dele pros supremacistas ali, e o resultado disso é uma cena brutal, onde os caras cercam todo o Black Spot, trancam todo mundo lá dentro e tacam fogo. Fora que quem tenta sair dali pela janela acaba sendo recebido balas, e no meio de tudo isso a gente acompanha ali duas perspectivas diferentes, né? A do Dick Hallorann e a do Rich com a Marge. O Dick ali desde o episódio 5 vem sendo atormentado pelos fantasmas, ele vê soldados mortos, vê a guerreira indígena Cezi, né? E aprende duas coisas bem importantes para o futuro dele. Os mortos, eles sempre voltam para onde eles morreram, e eles sabem de coisas que os vivos não deveriam saber. É praticamente a base de tudo que vai ser o brilho dele lá no futuro, coisa que a gente vê só em O Iluminado. Durante ali o incêndio, ele acaba vendo a Cezi, e depois no pós-massacre ela guia ele até outro lugar onde o corpo dela foi enterrado junto dos pilares que prendem o Pennywise, fragmentos ali da estrutura cósmica que mantinha o Galu preso na floresta, né? E é ali que vem a grande revelação. O General Chow, ele nunca quis usar os pilares para poder prender a coisa, ele quer destruir todos eles e soltar o Pennywise de uma vez por todas, para que o medo, né, mantenha todo o povo do planeta sob controle. Enquanto isso a gente acaba vendo ali o Rich e a Marge, né, num arco ali onde eles ficam presos dentro do Black Spot, e ele acaba se jogando em cima de uma caixa servindo como um escudo para poder proteger a Marge, segurando ela por baixo ali, exatamente como eles tinham brincado ali no episódio anterior, falando sobre o cavaleiro e a pirata. E ele relembra ali a primeira vez que ele viu ela lá na escola, fala das cobaias soltas também pelo corredor, e a cena toda ela é feita para poder acabar com a gente, fazer realmente quem tá assistindo ali chorar. No fim de tudo a gente acaba vendo ela segurando a mão dele ali, queimada, dura, sem vida nenhuma, e o Rich acaba morrendo de uma vez por todas. Pois é, isso já tinha ficado um pouco claro, né, no episódio anterior, já que a série ela acabou preparando a gente, ficando ele muito tempo em tela e dando muito destaque para ele. E a gente já sabe que quando uma série começa a dar muito destaque para um personagem que não é tão principal assim, a gente provavelmente vai acabar vendo esse personagem morrendo, e foi o que aconteceu aqui, né? E no final das contas ali o episódio confirma que 23 pessoas acabaram morrendo no Black Spot, sem contar as 17 crianças desaparecidas do ciclo de 1962, e a empresa local ali culpa uma falha elétrica e ainda retrata o Stan Kersh como o herói, né? Pra vocês verem o nível de bizarrice que tem em Derry ali. A corrupção de Derry é tão grande que a verdade é jogada debaixo do tapete sem cerimônia nenhuma. Vemos também que o Hank só sobreviveu porque a Charlotte trocou as roupas dele ali e acabou deixando os restos lá no incêndio, fingindo que ele morreu, né, no meio do incêndio ali, para tentar poder mandar ele e a Roni fugirem para o Canadá com a ajuda da Rose. Quando o pilar é finalmente destruído, o Pennywise desperta no final do episódio. Ao mesmo tempo ali, o Will é colocado sobre os Deadlights, né? A gente acaba vendo antes de encerrar o episódio, e a gente sabe que ele sobrevive simplesmente porque lá no futuro ele tem um filho chamado Mike, né? Um dos principais membros do Clube dos Otários, que derrota o Pennywise lá em It 1 e It 2. Mas nada garante que ele vai sair inteiro dessa experiência. E a própria série sugere que quem encara os Deadlights pode ganhar visões, como acabou acontecendo com a Beverly em It, né? Então o Will ele pode se tornar talvez uma peça importante contra
mostra a coisa no final dessa temporada aqui. Do outro lado, nós vemos ali o Leroy preso na base militar depois de crescer, né, pra cima do Chow, tentando impedir ele de fazer as coisas. O cara, ele simplesmente não tem medo de nada, e a série, talvez ela tá guardando esse confronto direto entre ele e o Pennywise lá para o momento perfeito, que vai ser o ápice da série no último episódio, que chega semana que vem pra gente. E isso vai ser muito interessante, tá? Porque ver uma criatura que se alimenta do medo enfrentando alguém que não tem medo de nada, isso vai ser épico demais. E pra fechar o episódio, a série ela começa a preparar o terreno final. A neblina ali tomando conta de Derry, né? As crianças flutuando em cima da escola, cartazes de desaparecimentos acumulando ali e a adaga brilhando na mão da Marge. O Dick simplesmente cercado pelos mortos, ouvindo as vozes pedindo pra ele consertar as coisas, e tem até uma imagem que pode ser talvez a Lily adulta ali em Juniper Hill, que ligaria diretamente o trauma dela ao futuro da Beverly em It, a coisa. Mas e aí, eu quero saber de vocês, o que vocês acham que vai acontecer com a Ingrid? Será que ela vai acabar voltando só que como paciente para Juniper Hill e o Dick consegue salvar o Will ou não? A gente sabe que ele vai salvar, mas como que isso vai acabar acontecendo, né? Porque tudo indicava nos livros que ele tinha salvado o Will lá no Black Spot, só que isso acabou diferente. E quem que você acha que vai acabar morrendo no final dessa temporada aqui, né? Eu quero saber de vocês, comenta aqui embaixo. E lembrando, né, que a morte do Rich pode combinar aí na resposta para a teoria que tinha rolado recentemente na internet, que falava sobre o Rich de O Clube dos Otários, que aparece lá em It capítulo 1 e 2, ser o filho da Marge, que ela acabou dando o nome de Rich para poder homenagear o seu amigo que sacrificou e que era apaixonado por ela na sua infância, né? Eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa teoria. Comenta aqui embaixo que eu quero conversar com vocês nos comentários aí, e também a gente pode preparar um vídeo para teorizar o que vai acontecer no último episódio dessa temporada, que tá muito insana e fiel também, né, aos livros e fiel ao filme, cara. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever. Eu falei pra vocês, mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não estão inscritos, então me ajuda aqui, é rapidinho, não custa nada pra vocês. Ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Estamos chegando na reta final de Derry, eu espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, até a próxima e fui!